Quero aproveitar agora para enfatizar um pouquinho o que o padre falou do livro que estava aqui, Depressão, Deus Pode Curar Você. Quando eu escrevi esse livro, e eu não sou médico nem psicólogo para falar de depressão, mas algumas dicas do que eu experimentei em 2 anos de depressão. Tem algo práticos, algo bíblico, e depois tem também algo maravilhoso da Sagrada Escritura, quando Elias entrou no estado depressivo e pediu para Deus que ele queria morrer. É assim que a depressão vai nos pegando devagarzinho até chegar nesse estado. O que eu tentei colocar nesse livro, e eu não estou dizendo isso para vender o livro, é para você levar, ler e ajudar alguém com algumas dicas. Ele está vendo aqui na associação. Vai te ajudar muito para que você perceba que uma pessoa quando está em depressão, geralmente a gente ouve assim, isso é frescura. Não é frescura. Quem está em depressão não sabe sair do buraco se tiver alguém do lado com muito amor. E vai caminhar para síndrome de pânico, que daí a pessoa fica inerte, não quer tomar mais banho, não quer sair, não quer passear, não quer nada, vai morrendo lentamente a chegar realmente a óbito. É estado mental muito profundo, que com a graça de Deus, por isso eu pus ali, depressão, Deus pode curar você. Então, se você puder adquirir esse livro, leia com carinho, reze, não tanto para comprar o livro, para ter um pouco mais de subsídio para ajudar você mesmo e alguém. Amém? Agora, mais uma vez, eu vou tomar o Evangelho agora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas. No capítulo 8, mas o versículo 22, e preste bem atenção o que Deus quer nos falar. Ele falou com você? Sim ou não? Sentiu que Deus está falando com você? Então, não perca isso. Então, aqui diz o seguinte, no capítulo 8 de Lucas, versículo 22. Num daqueles dias, Jesus subiu com seus discípulos a uma barca. Disse ele, passemos para a outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com esse grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se então Jesus e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmasse, e se acalmaram, e logo veio a bonança. Perguntou-lhes então: onde está a vossa fé? E eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam um para os outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Aplaude o Senhor. Imagine o que o evangelista Lucas, Marcos e Mateus nos conta nessa passagem da tempestade acalmada. Jesus convida os discípulos para atravessar o lago. E naturalmente cansado de tantas pessoas que ele atendia, ele se recostou no cantinho da barca, aquele balanço gostoso. Deve ter se coberto com um pedaço de lona, sei lá. E dormiu. Só que estava ameaçando uma tempestade e, de repente, aquele vento que assobiava, balançava mais a barca. A água levantava as ondas, batia no barco, entrava no barco. E quem estava no barco, a maioria dos discípulos, tinha experiência do mar, eram pescadores. Acostumados com tempestades em alto mar, quando iam pescar. Mas foi de tal forma violenta que eles então foram ali no canto do barco onde estava Jesus e gritaram, diz a palavra: mestre, mestre, estamos morrendo. Jesus acorda, ou talvez estivesse só ressonando, ou embalado no berço do barco pelas ondas, levanta e diz ao vento: silencia-te, e diz ao mar: acalma-te, e tudo se tornou em paz. Depois olhou para eles e falou assim: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Daí um olhou para o outro e falou: quem é esse homem? Quem é esse cara
Quem é esse homem que até o vento e o mar estão obedecendo ele? Querido e querida, se esse Deus homem, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, o Pai enviou, para que todo aquele que nele crer seja salvo, não pereça, para a natureza, para nos tirar o medo, quando mais não pode acalmar as tempestades do nosso coração. Quem é esse homem? Quem é Jesus que os ventos obedecem, o mar obedecem? Quem é? Aí nós devemos se perguntar, porque naturalmente todos os dias ele pergunta para nós, nas tempestades que nós temos. E alguns de nós aqui já teve na vida momentos que as ondas levantaram de tal altura que você falou, agora já era. E passou. Quem de nós já não experimentou uma tribulação violenta? Uma perda de alguém muito querido? Que arrancou de você um pedaço e você falou, acabou minha vida. E ele interferiu para que você estivesse ainda aí ou aqui, porque ele conseguiu acalmar a tempestade do nosso coração de desespero. Eu sou da cidade de Taubaté. Taubaté tem gente importante, né? Hebe Camargo, Monteiro Lobato, eu e uma porção de gente. E eu estou morando em Guaratinguetá, porque há 36 anos eu estou lá, fui para lá, transferido pela empresa que eu trabalhava, e lá me converti, e hoje Deus me deu uma comunidade para coordenar, sem que eu quisesse, mas estou lá como pai espiritual. Levei a minha mãe de Taubaté para ficar uma semana na minha casa, e ela foi com muito carinho. Então a minha casa, naquele tempo, que agora eu moro na comunidade, tinha um quarto no fundo com banheiro anexo, pus uma televisãozinha pequena, ela ficou tranquila lá. Tranquila. Então ela, durante o dia, se movimentava, à noite deitava, assistia televisão, o banheiro estava ali perto. E assim foi, terça, quarta, quinta e sexta, até o sábado. Quando foi sábado à noite, da sexta havia começado um grande encontro da Renovação Carismática Católica em Aparecida. E nós, da comunidade, estávamos trabalhando lá, gravando em áudio, em vídeo, e saímos cedo. No sábado à noite, quando nós chegamos, eu fui até o quarto, conversei com a minha mãe, brinquei com a minha mãe. Mãe é terrível, quando vê gente, amigo nosso, ela começa a contar as coisas que nós fizemos amigos. E você precisa ver quando ela é criança, você precisa ver quantas coisas. Brincamos muito, lá pelas 23 horas, 11 horas da noite, mamãe ia dormir, nós fomos também para o quarto. No outro dia, às 6 da manhã, eu levantei, lembro que eu olhei pela porta da cozinha, o vitrozinho do banheiro do quarto estava aceso, falei, minha mãe deve estar já acordada. Mas nem fui falar com ela, para não incomodar, e saí junto com a comunidade para ir a Aparecida dar continuidade ao trabalho que nós estávamos fazendo. Estava tendo um momento da oração da manhã, com o Padre Antonello, com o Santíssimo, e a gente ajudando ele ali, muito conhecido, pessoas que repousavam e tal, ele com o Santíssimo meio do povo, muita gente, e eu também estava ali ajudando, alguma coisa ali, embora tivesse o nosso stand, quando de repente, o celular, que era aquele tijolão antigo, tocou. E eu saí na porta do recinto para atender. Era minha filha mais jovem, mais criança, dizendo, chorando, pai, a avó está doente. Poxa, ontem às 11 horas da noite ela estava brincando comigo, como é que ficou doente à noite? E sempre a gente tem um vizinho de confiança. E eu falei, peça para fulano de tal, que era o nosso vizinho, que ele dê um socorro aí. Entendeu? Já não era a voz dela, era do vizinho. Oi, Sr. Henrique. Ué, você já está aí? Já. Então você me ajuda aí? Não posso, sua mãe morreu. Na puxa. Como morreu minha mãe? Ah, não sei. Morreu. Fiquei num desespero como o filho mais velho, por saber que ela estava ontem brincando com a gente. Já estou indo para aí, não venha. Daí era outra pessoa no telefone, um policial, não venha, porque a sua mãe bateu a cabeça na parede, sangrou, e não pode pôr a mão enquanto a perícia não vê. Se você vier, você vai querer ver sua mãe, como eu quereria, nós não vamos deixar, você vai ficar revoltado, não venha.
tive que aguentar aquela angústia, chorei muito por lá de fora, chore, pelo amor de Deus, quando você tiver problema, homens, abra a boca. Por isso que os homens morrem mais depressa de infarto, porque trazemos uma maldição, o homem não chora, a gente vai ficando forte até cair duro. As mulheres choram à vontade por qualquer coisa. Chorei bastante, voltei. Nessa altura, o Santíssimo estava sendo guardado, pedi que alguém orasse um pouco por mim. O que está acontecendo aí? Que eu estou chorando, só reze por mim. Depois que eu disse para a comunidade, fiquei naquela angústia, esperando o resultado para ver minha mãe. Eu só pude sair às 11 horas da manhã para ver minha mãe no Instituto Médico Legal, onde precisou fazer autópsia. Não veja sua mãe no ML. E muito menos assista a autópsia da sua mãe. Mamãe levantou talvez às 6 da manhã, quando viu o Vitor aceso, para ir fazer uma necessidade qualquer. E ela ficou ali no vaso sanitário e ali ela morreu. Por isso ela bateu a cabeça. Que forma estúpida, ridícula, mas era minha mãe. Você servindo a Deus, você andando com o Santíssimo, você vendo as pessoas vibrarem e chorarem pela conversão, e chega uma tempestade, desce uma onda, um tsunami que te joga no chão. Pude ver minha mãe no ML, acompanhei os momentos difíceis para a gente que é humano ver, principalmente quando é mãe. Tive que avisar meus irmãos, tive que acompanhar o corpo de minha mãe até Taubaté para enterrá-la no mesmo dia. Claro que eu chorei, mas Deus falava no meu coração. Acima disso, eu comando a vida. Onde está a sua fé? Que acompanhava eu naquela Eucaristia, que vibrava com o povo vibrando, e que agora puxaram o seu tapete e você vai entrar? Não, não entrei em desespero. Claro que eu fiquei dias amargurado, mas não deixei nem um dia de ir para um programa de rádio e continuar dizendo que Jesus é salvação. Não me arrepiei nem disse, que adiantou evangelizar? Que adiantou mudar a minha vida? Se levantou essa onda e acabou com a minha mãe, meu pai já tinha falecido. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos no mundo, gente. Tem tempestade, tem onda que parece que vai mesmo, é um tsunami. Tem horas que vem situação na nossa vida de vendavais, furacões, que parece que não vai sobrar nada, e arranca de você tesouros. E daí você escuta que alguém pode acalmar, se não resolve o que já passou, acalmar todo o seu coração para dizer, onde está a sua fé? E nós vamos perguntar, quem é esse homem que consegue ainda fazer minhas lágrimas cair quando eu lembro da minha mãe? Mas que colou no meu coração que tudo posso naquele que me fortalece. Amém. O que eu quero dizer para você, nesse último momento do nosso encontro, é que você realmente entenda que nós somos fracos demais. Qualquer coisa pode acontecer, e olha que o demônio me bateu, e continua batendo, mas nada pode tirar do meu coração, nada, não por mérito, porque eu sei que não mereço. Eu careço, sou carente da salvação de Jesus, mas ninguém pode tirar do meu coração que só Jesus Cristo é o Senhor. Claro que eu preciso ter responsabilidade, preciso de medicamentos, preciso de médico, preciso perdoar, preciso ser perdoado, mas em tudo isso que acontece, e vai continuar acontecendo até o último segundo quando Deus me chamar, vai me abalar. Mas como o profeta diz, como caniço ao vento, a gente dobra e não quebra, porque nós acreditamos que seja em que situação for, esse é o homem que até o mar e os ventos obedecem, ele é meu Senhor. Amém? É isso que nós temos que ter no coração e voltar para a nossa casa. Estamos enfrentando no nosso país a situação que estamos vivendo, que não precisa falar, vocês sabem. E você não está sabendo notícia, você é a notícia. Você está sofrendo. Mas eu quero dizer para você, Deus está aparentemente dormindo, mas está do seu lado.
Deus não está escondido e longe de você por causa do seu pecado. Ele está deitado pertinho de você e sabendo o que está acontecendo. E se precisar, grite: estou morrendo. E Ele levantará e acalmará o mar e o vento que atormenta a sua vida. Você crê nisso? Então, vida nova. Quando nós seguimos Jesus, a palavra em Provérbios diz: prepara a tua alma para a provação. Se você quer um seguimento de Jesus, prepara a sua alma para a provação. Porque enquanto nós estamos no mundo, parece que essas coisas não nos afetam. A gente chega a dizer até do vizinho, do outro, eles são gente que não presta e vive bem, só eu assim. Como disse alguém para mim, quanto mais eu rezo, Henrique, mais assombração aparece na minha vida. Não é que aparece, não, é que você está se enchendo de luz, elas estão se manifestando para sair da sua vida, que antes ela estava dentro de você, você não percebia. Então nós vamos passar tribulações. Mas se nós estivermos com Jesus, aparentemente Ele está dormindo. Talvez Ele esteja esperando você dar um grito de socorro. Talvez esteja esperando você realmente entregar o seu problema de uma vez para Ele, não para satisfazer você, mas também para fazer outros felizes, porque eu creio num Deus que fará o melhor para mim, mas nunca fará alguém infeliz. Nunca Deus me dará uma coisa para o outro não ter. Deus vai cuidar, é um Deus de todos. Como diz a palavra, faz o sol vir tanto para os pecadores como para os estupradores, ladrões, faz a chuva vir para um, não importa isso, Ele é Deus. Não temos que comparar, temos que confiar nesse Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de experiência pessoal de Deus, para que tudo que nós fizermos até o final desse dia tenha sentido, tem que ser algo diferente, não pode ser igual. A escolha é nossa, se queremos ou não continuar com a nossa mente escravos dos medos, das angústias, que são muitos. Eu lembro agora, me veio à mente, quando eu era garoto, nós morávamos numa chácara e tinha um bom pedaço escuro para passar, que eu ia com a minha mãe levar a roupa que ela lavava e voltava com ela, filho mais velho. Quando nós passávamos perto de uma chácara, tinha eucaliptos enormes, e no escuro que a gente vinha, de repente, moleque, eu olhei aquelas sombras, e eu agarrei na minha mãe e lembro que eu gritei: mãe, fantasma. Ela falou: não, vem aqui, não é fantasma não, são árvores. Eu falei: não, é fantasma, são árvores, até chegar perto, é árvore. Talvez muita coisa aconteça que você pensa que é fantasmas na sua vida, são árvores. E se a sua noite está longa, eu creio na palavra que diz que pode a noite toda você chorar, mas o dia que amanhecer você vai sorrir, um sol vai brilhar, esse túnel vai acabar, você vai encontrar vitória, porque o Senhor está aparentemente dormindo ao seu lado. Quem é esse homem? Esse é o meu Senhor, o meu libertador, a qual eu honro, louvo e bendigo para sempre. Amém. A Ele a honra, a glória para sempre. Para encerrar, eu queria contar uma historinha para você que tem muito a ver com essa libertação de fé e libertação interior. É uma história de um burrinho de 4 patas, animal. Um burrinho era convocado, foi contratado para ir até lá na mina, subir aquele morro na mina de sal com 2 jacás. Os operários colocavam pedras enormes de sal. Ele descia até o depósito, ia e voltava, várias vezes por dia, cansadíssimo. Mas burro é burro, né? Fez isso durante muitos anos. Teve um dia que esse burro subiu até lá, a mina, puseram as pedras enormes de sal, ele já estava até acostumado com o peso. E quando ele veio descendo, estava um calor terrível, gente, que não dá para comparar com hoje que está frio, mas um calor terrível. Eu não sei se burro pensa, mas ele pensou: poxa vida, faz anos que eu estou passando perto desse riacho aqui, nunca molhei meu pé, minha pata, mas hoje está calor demais. Eu acho que eu vou molhar minha pata. Pôs uma pata, que delícia. Pôs a outra, entrou com as 4 patas, que delícia. E com o cajado pesado. Daí ele entrou um pouquinho mais no fundo, a água cobriu as pernas, chegou na barriga,
cobriu o balaio, ficou só a cabeça para fora, ele se desesperou, voltou para a margem e até disse para si comigo: como eu sou burro, eu não sei nadar. Quando ele caminhava para o depósito, ele percebeu que não tinha muito peso, então ele parou antes de chegar no depósito, acostumado, escravo, voltou. Os rapazes lá perceberam que ele voltou muito rápido, colocaram mais pedras, e ele desceu um burro pensando de novo: gozado, na hora que eu entrei na água, parece que eu fiquei com menos peso, eu vou entrar de novo. Entrou com uma pata, com as quatro, a água subiu, deu aquela angústia, ele saiu de novo, não deu nenhum passo, viu que não tinha peso, dali mesmo ele voltou. Os rapazes falaram: esse burro está muito esperto, então, agora depois de velho, foi de anos, está indo mais rápido que antes, puseram mais pedras, já que está rápido, vão carregar. Carregaram e ele começou a pensar: 2 vezes eu entrei na água e eu fiquei sem peso, então agora ele foi correndo para a água, e pulou dentro da água. Saiu, não tinha peso, voltou galopando alegre. Não é possível, puseram mais peso, agora ele já pulava de costa, ele pulava de nado, borboleta, porque quando a água cobria o balaio, derretia o sal que saía para os buracos e não tinha peso. Esse burro ficou muito esperto. Daí os homens falaram: não dá mais para usar ele, é só pôr peso nele e pular na água, deixa ele livre. Uhul! O burro, uhul! Não leva a mal, nem você que está em casa. Se você não se jogar na água viva, se você não vier beber da água, sinto muito, você vai continuar carregando peso. Não estou chamando você de burrinho, nem de burrinho não, mas que nos ensine que quando nós mergulharmos em Jesus, o peso sai, vem o alívio, amanhã vem outro, e a gente entra de novo em Jesus, e quantas vezes precisar, nós iremos à fonte, mergulhar no Sagrado Coração, e Ele diz: deixa comigo os seus fardos, e pega o meu que é leve. Eu quero esse Deus, e você? Mergulhar em Jesus. No próximo intervalo estaremos com o Santíssimo Sacramento. Não precisa os outros te ver, nem a câmera mostrar. Se jogue no chão, como se fosse burrinho. Eu não aceito mais carregar esse peso. Há quantos anos? Amanhã virá outro. Eu mergulho em Jesus, até que realmente o demônio e o mal saia de nós, eles desistam de nós, porque nós somos livres. Amém. Quem é esse homem que até os ventos se calam e o mar os obedece? Quem é esse homem que consegue acalmar o seu coração nessa tarde, embora sua cabeça esteja preocupada? Fique em pé e diga comigo, levante os braços, feche os olhos: Senhor Jesus, eu não aceito mais ser escravo, eu não aceito mais esse sofrimento. Eu ofereço tudo isso à sua sagrada cruz, e toma teu fardo que é leve. Olha para alguém e fala: quem é esse homem? Pergunta aí, quem é esse homem? Jesus! Cante esse nome, solta a sua voz. Quem é esse homem? Alegria, com vitória. Jesus. Mais uma vez, Jesus. Quem é esse homem? Jesus, Jesus, Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.